Bom dia, galerinha do sétimo ano. Vamos pegar nosso livro, tá bom? Vamos começar aí mais uma matéria nova. Continuar a falar dos reinos, tá bom? Reino dos protoctistas, tá? Antigamente chamado de reino protista, mas também pode falar reino protista, mas é um nome mais atualizado, mais antigo, né? O atual é protoctista, tá bom? Então, página 86. Vamos lá falar sobre esse reino aí, que inclui os protozoários e as algas, tá bom? Então, vamos lá. O reino protista inclui seres eucarióticos, possuem carioteca, conhecido popularmente como os protozoários e as algas. Os protozoários são heterotróficos, não fazem fotossíntese, né? Os protozoários, e unicelulares. Já as algas são aquáticas, autotróficas, fotossintetizantes. Então, os protozoários eles não fazem fotossíntese, são heterotróficos. Já as algas, elas fazem sim fotossíntese e são fotossintetizantes. Eles precisam da luz do sol, utilizam a luz do sol para fazer a sua fotossíntese, porque elas são fotossintetizantes. E podem ser tanto uni ou pluricelulares. Então, tem algas de uma célula e algas de várias células, tá bom? Então, o reino protoctista é dividido entre os protozoários, tá? Que são heterotróficos, e as algas, que são autotróficos. Vamos começar falando das algas, tá bom? As algas formam um número muito numerosos. Existem algas de vários tamanhos, podendo ser microscópicas ou macroscópicas. O corpo das espécies pluricelulares, denominado de talo, podem formar filamentos, lâminas ou estruturas que lembram os caules das árvores, né, das folhas. Só que justamente elas não são consideradas plantas, tá bom? Porque elas não possuem tecido verdadeiro. Isso, o que elas têm, você pode até ver, parece com caule, mas não é caule. A gente chama de talo, pois não tem tecidos verdadeiros, tá bom? Dentro das plantinhas, né, nas plantinhas dentro dos caules, existe o xilema e o floema, por onde corre a seiva bruta e a seiva elaborada. Aqui nas algas, elas não têm isso, tá bom? Elas não têm caule, elas têm talo, tá? Por isso que elas não são consideradas plantas, pois não têm tecidos, tá? Nem órgãos. Então vamos lá, página 87, diversidade e classificação das algas. As algas exibem uma enorme variedade de tonalidades. Existem vários tipos de cores: alga vermelha, verde, azul, tá bom? Além da clorofila, né, que ela é responsável por fazer a fotossíntese, né? Clorofila, é o cloroplasto, né? A clorofila dá a cor verde para a alga, né? Para a planta. Possuem outros pigmentos, tem xantofila, carotena. Então, de acordo com o pigmento, é a cor que a alga vai ter, tá bom? Essa variedade de pigmento é uma das características consideradas no estudo e na classificação desses seres vivos. Entre as algas unicelulares de uma célula só, destacam-se os dinoflagelados, os euglenoides e as diatomáceas. Entre as né, muitas células, destacam-se as algas pardas, as algas vermelhas e as algas verdes. Neste último grupo das algas verdes também há diversas espécies de unicelulares. Algas pluricelulares apresentam estruturas mais complexas que as unicelulares. É lógico, né? Elas têm muito mais células e podem ter talos bastante especializados. Elas vivem fixas no fundo de rios, mares ou em pedras em outros substratos. Então, essas algas, né? Elas vivem presas a uns substratos e tem algas também que ficam que são de vida livre, que ficam ali ao sabor da maré, bem na superfície. Quando essas algas elas
estão livres, assim, por cima, na superfície, a gente chama de algas planctônicas, tá? E quando elas ficam fixas num substrato, a gente chama de algas bentônicas. Não tem isso no livro, tá? Então preste atenção. Quando a gente estiver falando de algas, quando as algas forem de vida livre, tá? Ficam ali na superfície do mar, do lago, a gente chama de algas planctônicas, tá? E aquelas que vivem presas a um substrato, a uma rocha, a gente chama de algas bentônicas. Beleza? Então, vamos lá. Reprodução das algas. As algas podem se reproduzir sexuada ou assexuadamente. A reprodução sexuada ocorre pela fusão de gametas, células responsáveis pela reprodução. A assexuada pode acontecer nas algas macroscópicas pela fragmentação dos talos e nas algas unicelulares por divisão binária. Então, na assexuada, o talo, né, ele vai se fragmentar e desse talo, ele vai soltar um pedacinho e desse pedacinho vai se formar uma outra alga, tá bom? Ou por divisão binária, como a reprodução das bactérias, que a gente viu que de uma célula formam duas células, tá bom? Aí na página 88, a gente vai falar aí sobre o florescimento do fitoplâncton, tá? Que são as algas que vivem ali, ó, na superfície da terra, tá? Deixa eu pegar aqui para ler direitinho. O fitoplâncton é constituído por cianobactérias e algas microscópicas como as diatomáceas e os dinoflagelados, que flutuam nas camadas superiores dos ambientes aquáticos. Apesar de compor a base das cadeias alimentares, dos ecossistemas aquáticos e de ser responsável por quase 90% de toda a produção de gás oxigênio no planeta, o fitoplâncton também pode estar relacionado a problemas ecológicos. Então, o fitoplâncton, 90%, né, de todo o oxigênio produzido no planeta vem das algas, do fitoplâncton. Diferentemente como existem pessoas que acham que vem da Amazônia, né, das plantas. Então, 90% de todo o oxigênio produzido, quem faz isso são as algas, tá? Os fitoplânctons. Em condições específicas de excesso de nutrientes na água e de temperatura e luminosidade adequada, pode ocorrer o florescimento. Os micro-organismos que compõem o fitoplâncton multiplicam-se rapidamente, formando manchas na superfície da água, como essa aí que você está vendo no seu livro, tá? Meio alaranjada. Então, quando há uma grande quantidade de nutrientes, né, até mesmo esgoto na água, acontece a proliferação dessas algas aí. Após esgotar os nutrientes, então essas algas vão se multiplicar e vão se alimentar desses nutrientes todo que está na água. Após esgotar os nutrientes, o fitoplâncton começa a morrer, podendo tornar a água pobre em gás oxigênio. Em decorrência disso, ocorre a morte de peixes e de outros seres vivos aquáticos, tá? A gente já viu muito isso na televisão, né? Quando se acorda, tá lá, né? Os peixes tudo mortos. Isso acontece também por causa da eutrofização, tá? Tem um outro tipo aí de fenômeno que acontece. É a eutrofização quando acontece quando tem muitos nutrientes orgânicos, né? Esgoto no mar, numa lagoa. E aí essas algas se proliferam, se alimentam desses nutrientes e ao mesmo tempo elas tampam ali, fazem tipo um tapete e aí tampam a luz não passa e elas absorvem todo o oxigênio que tem na água, quase todo, retirando aí dos peixes. E aí acontece a mortandade aí, quando a gente acorda, amanhece, os peixes estão todos mortos, parece um rio de peixe, né? Muito peixe morto. Então, é isso que acontece aí, porque as algas que se proliferaram absorveram quase todo o oxigênio daquela lagoa, entendeu? E a gente já viu muito isso na Lagoa Rodrigo de Freitas, né?
E aí a lagoa é extremamente poluída. E aí os peixes que ainda sobrevivem ali naquela poluição acabam morrendo. O florescimento do fitoplâncton pode ter causa natural, no caso de reprodução intensa dos micro-organismos, mas, no entanto, também pode estar relacionado à poluição. Então, quanto mais se a água estiver muito poluída, vai acontecer a proliferação dessas algas, tá bom? Então, agora nós falamos sobre as algas, tá? Agora nós vamos falar sobre os protozoários. Lembrando que as algas são autotróficos, elas fazem fotossíntese. Então, agora a gente vai falar dos protozoários, beleza? Os prototistas heterotróficos, pois não, fazem fotossíntese. Os protozoários podem apresentar hábito de vida livre, ser parasita ou viver associado a outros organismos. Os de vida livre estão distribuídos por diversos ambientes, como rios, lagos, mares, solos úmidos e substratos lodosos. Eles gostam muito de ambientes úmidos, tá bom? Além disso, há protozoários que parasitam animais, inclusive o ser humano e plantas, causando-lhes diversas doenças e problemas de saúde. A gente vai ver várias doenças causadas por protozoário, tá bom? Até mesmo a doença de Chagas, né? O barbeiro, tem o protozoário que vive nele, o Trypanosoma cruzi. A gente vai chegar lá quando a gente falar das doenças. Diversidade e classificação dos protozoários. Os protozoários, eles são classificados de acordo com o seu tipo de locomoção, tá bom? Então, de acordo com a estrutura que ele tem para se locomover, eles são colocados lá nos seus grupos, tá bom? No final desse vídeo, eu vou deixar aí na plataforma um vídeo que ele tem 12 minutos, justamente mostrando aí pelo microscópio vários protozoários, os ciliados, os flagelados, os pseudópodes. Muito legal esse vídeo. Então, quando vocês acabarem de ver esse vídeo, vou estar lá postando esse outro vídeo, tá? Que eu vou deixar para vocês um complemento desse, tá bom? Então, vamos lá. Os protozoários que se locomovem por risópodes, que são os falsos pés, tá? Eles se deslocam por pseudópodes, pseudo-falso, podos, pés. Então, é tipo um falsos pés, tipo uma amoeba, tá? E eles vão andando com esses pseudópodes e englobam a partícula que eles querem se alimentar, tá? São expansões do citoplasma, esses pseudópodes. Um exemplo é a ameba, tá bom? E eles, quando capturam o seu alimento, a gente chama de fagocitose. Que fagocitose é quando se engloba partículas sólidas, tá bom? Então, as amebas, elas se alimentam por fagocitose, lembrem. Temos também os flagelados, que se movimentam através dos flagelos, tá? Como o Trypanosoma cruzi, que tem um rabinho, pode ter um ou até mesmo vários, mas são bem longos, que ajudam na locomoção desses protozoários. Exemplos de Giardia e o próprio Trypanosoma cruzi que a gente falou. Tem os ciliados, que são muitos cílios envolvendo esses protozoários. Parece um monte de pelinhos. Nesse vídeo que eu vou postar para vocês dá para ver direitinho. E um exemplo de protozoário ciliado é o paramécio, tá? Ele se locomove mexendo os seus cílios. E os esporozoários, que eles não têm nenhuma estrutura de locomoção, tá bom? A grande maioria é parasita. Então, eles não têm flagelo, não têm cílios e nem pseudópodes para se locomover. Um exemplo é o plasmódio, que também é falado nesse vídeo, tá bom? Então, aí no livro de vocês, ó, tem falando aí, ó, o primeiro é o Trypanosoma cruzi, tá bom? Depois vem o paramécio, tá bom? Que é os ciliados. Aí não dá pra ver os cílios, mas no vídeo vai dar pra ver muito bem. E na letra C é a ameba, que se locomove pelos pseudópodes. E olha aí, ó, ela tá englobando uma partícula ali, tá? Para se alimentar. E então está acontecendo a fagocitose.
tá bom? Ele vai ficar preso aí, ó, entre os braços, esses falsos pés aí das amebas, e depois ela vai, junto com os lisossomos, eles vão jogar substâncias que vão ser capazes de digerir esse alimento que ela fagocitou, tá bom? Aí embaixo está mostrando a etapa de alimentação da ameba, tá? As etapas da fagocitose. Ela vai vendo o alimento, vai englobando, e depois vai acontecer aí a digestão pela ação dos lisossomos, tá bom? Reprodução dos protozoários. O processo mais comum é o assexuado por divisão binária, que ocorre em risópodes flagelados e ciliados. O número de uma célula se duplica e, posteriormente, a célula se divide, originando dois indivíduos idênticos geneticamente, igualzinho, tá? A reprodução das bactérias, divisão binária. Nos ciliados, pode haver também outra forma de reprodução, a conjugação. Aí, no caso, já é uma reprodução sexuada, porque vai ter troca de material genético, tá? Os dois indivíduos se aproximam de forma que ocorra transferência de material genético entre eles. Então, principalmente aí nos ciliados, eles vão se juntar e ali vai ocorrer troca de material genético. Aí depois eles se separam e depois eles se dividem aí por divisão binária, mas já vai ter já ocorrido a troca de material genético. E nesse vídeo também mostra esse tipo de reprodução, tá? Não deixem de ver esse vídeo, tá? Porque vai fazer parte também das nossas próximas avaliações. Então, muito importante. E é bem legal também, para quem gosta de ciências e vê aí no microscópio, tá? Muito legal esse vídeo. Então, vamos para 90. Papéis das algas e dos protozoários. Então, os protozoários e as algas, elas são importantes aí, ó, na economia. As algas marinhas são utilizadas como alimentos e fornecem produtos para o ser humano. Podemos citar, por exemplo, o comércio de algas vermelhas do gênero Porphyra, chamado no Japão de nori. É usada para preparar o sushi, tá? Então, as algas são muito consumidas pelos chineses, tá? Para fazer lá o sushi. Detesto comida japonesa, né? Se vocês gostem aí, eu odeio. O agar, ele é extraído de algumas algas, é utilizado nas indústrias de alimentos, cosméticos e medicamentos e em atividades de laboratório também. Que o agar, ele é extraído de uma alga e aí eles colocam, quando vai fazer cultura, tem uma plaquinha de Petri com esse agar, que é uma espécie de gelatina, que fica ali como se fosse uma substância nutritiva para aquelas bactérias. E aí eles colocam ali a cultura da bactéria e ela vai se reproduzir ali e se proliferar, tá? Então eles usam muito também esse agar que é extraído das águas em laboratório para ver aí a multiplicação das bactérias, saber que bactéria que é aquela que você está no seu organismo, tá bom? Medicina. Com o desmatamento e a transformação dos ambientes naturais decorrentes dos processos de urbanização e industrialização, o contato entre seres humanos e o ciclo natural de diversos parasitas passou a ser muito comum. Essa situação tem sido responsável por uma série de problemas de saúde pública, a exemplo das altas incidências de doenças causadas por protozoários, como a malária, a doença de Chagas e a leishmaniose, tá? Então, o homem interfere aí na natureza, né, com o seu desmatamento, e aí, ó, várias doenças causadas por protozoários vêm, né, vem sendo manifestada aí em nós, né, nos humanos. Essa aí no livro de vocês está mostrando aí a doença de Chagas, tá? Que é causada aí pelo barbeiro. E o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário, vive dentro do barbeiro, tá? E aí quando esse bichinho ele defeca, ele pica e defeca, quando a gente vai coçar, esse Trypanosoma cruzi, ele entra pelos poros, cai na corrente sanguínea e aí, ó, pode parar no coração e outros órgãos. E aí você pode ficar 10 anos com esse protozoário dentro de você e só depois de 10 anos você sentir os efeitos dessa doença, né?
mas todo cuidado, né, é pouco. Então, agora nós vamos falar no ambiente. Ó, a maioria das algas microscópicas flutua nas águas e com as cianobactérias compõe o fitoplâncton, base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos. O fitoplâncton é responsável por quase cerca de 90% de toda a produção de oxigênio no planeta. Protozoários e diversos outros seres vivos microscópicos heterotróficos constituem o zooplâncton, tá bom? O fitoplâncton, ele fica mais na superfície dos mares, tá? E eles são autotróficos, eles produzem o seu próprio alimento, fazem fotossíntese, e o zooplâncton, eles ficam abaixo, mais abaixo do fitoplâncton, mais abaixo da superfície, e eles não fazem fotossíntese, são heterotróficos, tá bom? Muitos de seus representantes correspondem aos consumidores primários, os herbívoros das cadeias alimentares aquáticas. Então, aí termina a nossa matéria sobre sobre os protozoários, e agora a gente vai entrar, vamos seguir o baile, né, no reino dos fungos, do reino fungi, tá bom? Então vimos aí que os protoctistas são as algas e os protozoários, seres autotróficos e heterotróficos, tá bom? E eles são eucariontes. Então vamos entrar no reino dos fungos, tá? Vamos falar uma de curiosidade. O maior fungo, tá? É o maior ser vivo que existe na Terra. É um fungo que vive lá na floresta, lá nos Estados Unidos, que ele tem 9,6 quilômetros quadrados de extensão. Então, é um fungo bem gigante. Então, é o maior ser vivo aí que a gente tem no planeta. Tá lá na floresta dos Estados Unidos. Depois mete um Google aí para ver esse bicho. Vou ver se eu pego para vocês e ponho a foto aí para vocês, tá bom? Então, o estudo que estuda os fungos, tá? A ciência que estuda os fungos chama de micologia, não é de pagar mico não, tá? Tá pagando muito mico, vamos para micologia, né? Não, é a ciência que estuda os fungos, tá bom? Então, vamos lá. Os fungos são fundamentais para a manutenção dos ecossistemas do planeta Terra. Os fungos são seres eucarióticos e podem ser uni- ou pluricelulares. Entre os fungos unicelulares, podemos destacar as leveduras, são pequenas bolinhas, tá? Que a gente encontra nos fermentos biológicos, para a gente fazer bolo, etc., pão, pizza, que estão presentes nos fermentos biológicos. Diversos deles são pluricelulares, como os cogumelos, orelhas de pau e os bolores de pau. Todos os fungos apresentam parede celular externa à membrana plasmática, o que lhes confere rigidez elevada e maior resistência a algumas condições ambientais. Lembrando que as plantas, elas possuem parede celular também, só que a parede celular das plantas é composta por celulose, vocês se lembram? Só agora a parede celular dos fungos, ela é composta por quitina. Não esqueçam. É ela que vai dar a rigidez, tá, para essa célula. Então, a parede celular dos fungos é composta por quitina. Nos fungos pluricelulares, as células estão agrupadas em filamentos denominadas hifas, que é como se fosse um monte de fiozinho, são as hifas, e elas reunidas formam o micélio, tá bom? E a gente vai ver que tem um micélio vegetativo que fica mais escondido, mais para debaixo mesmo da terra, como se fosse uma raiz, e o micélio reprodutor, tá? Reprodutivo, que é o que fica mais para fora. No caso, no cogumelo é a parte de cima, tá bom? A parte visível dos fungos, como os cogumelos, representam uma porção do corpo desses seres vivos. As hifas microscópicas penetram a matéria orgânica, digerindo e absorvendo suas substâncias. Os fungos, eles se alimentam por absorção, tá bom? Essas hifas podem ter apenas alguns milímetros ou chegar a quilômetros de extensão. Então, alimentação dos fungos. Os fungos são heterotróficos, já falei aqui, né? 10 mil vezes que eles não fazem fotossíntese.
e desempenham um papel importante na decomposição e reciclagem de nutrientes do ambiente. O micélio, que é o conjunto de hifas, envolve o alimento e libera substâncias para digeri-lo por absorção. Depois de digerir, o alimento é absorvido pelas células do micélio. Nos fungos unicelulares que não formam micélio, todo esse processo é realizado pela única célula do indivíduo. Então, os fungos unicelulares, eles têm uma célula só e essa célula faz todas as funções do corpo, tá? Do fungo, diferente dos seres pluricelulares que cada célula vai fazer uma determinada função, tá bom? Então, página 92. Página 92. Reprodução dos fungos. Lembrando que os fungos vivem muito em ambientes úmidos. Eles adoram ambientes úmidos, escuros. Por isso que às vezes no banheiro é um lugar que dá muito fungo, né? No teto, que é um lugar bem úmido, né? A gente liga lá a água quentinha, sobe aquela fumaça. Então, os fungos gostam muito de ambientes úmidos e escuros. Então, vamos lá. Entre os fungos unicelulares, a forma mais comum de reprodução é a assexuada. Nos fungos pluricelulares, a reprodução assexuada pode acontecer por meio de fragmentação do micélio. A fragmentação é o micélio, ele vai se soltar, tá? Vai cair um pedacinho do micélio no chão e daquele micélio vai se formar um novo fungo. É como se o nosso bracinho caísse no chão e do nosso braço se formasse um outro ser seu, entendeu? É assim que é a reprodução por fragmentação, uma reprodução assexuada. E tem outros tipos também, tem o brotamento, tá? E tem a esporulação, que a gente também... sexuada e assexuada, a esporulação. O brotamento é mais pelas leveduras, são vários brotinhos, umas bolinhas, e desses brotinhos vão nascendo outro brotinho dele que sai uma bolinha e puf, quando se desgruda uma bolinha da bolona que gerou, vai se formar outro fungo. Então esse é brotamento, brota uma bolinha do fungo, da levedura, tá? Vou botar uma foto para vocês aí. A maioria dos grupos de fungos apresenta reprodução sexuada. Forma-se uma estrutura especializada chamada corpo de frutificação, tá? Que é o micélio reprodutor, que eu falei que fica na parte de cima. O cogumelo, na qual ocorre a reprodução de células reprodutivas, que são os esporos. Os cogumelos geralmente são temporários, porque se desintegram após a liberação dos esporos. Os esporos originam hifas que podem se fundir, produzindo um novo micélio. Não vou cobrar muito essa parte da reprodução dos fungos, não, que é uma parte bem chatinha, tá bom? A gente cobra as partes principais, que eu pego mais para vocês, tá bom? E aí embaixo tá mostrando a reprodução dos fungos. Aí, ó, o micélio, que é o chapéuzinho, né, o corpo de frutificação, ele vai liberar esses esporos aí, ó, a gente chama de esporos positivos e negativos, que vão formar as hifas positivas e negativas, elas vão se unir e dessas hifas depois elas vão criar outro micélio. Essa tipo uma raiz que tá aí embaixo, a gente chama de micélio vegetativo, tá? Então é essa parte aí que fica mais embaixo. Vamos falar agora do modo de vida dos fungos. Eles podem ser predadores, tá? Eles matam para se alimentar. Por exemplo, eles matam pequenos vermes e se alimentam deles, tá? Eles podem ser predadores. Podem ser parasitas, tá? Os parasitas, lembrando que o parasita, ele vai sempre prejudicar o seu hospedeiro. Ele vai ficar se alimentando do hospedeiro que ele tá parasitando, tá bom? Então, ó, os parasitas obtêm seu alimento de outros seres vivos, nos quais se instalam prejudicando. No parasitismo, sempre o hospedeiro vai levar o prejuízo, mas não é função e nem intenção dos fungos matar o hospedeiro, porque se o hospedeiro morre, ele vai ficar o quê? Sem alimento,
tá? Então, ele só quer prejudicar, mas não quer matar, tá bom? Mas pode chegar ao ponto de matar sim, tá bom? Então, essa plantinha aí que vocês estão vendo, ela está sendo parasitada por fungos. Por isso que ela fica com essa mancha aí. Então, quando vocês virem uma plantinha, uma folhagem toda assim manchadinha, pode ter certeza que ali tem um fungo parasitando ela. Então, eles podem ser também, ou fazer uma relação de mutualismo, tá? Onde uma depende da outra, ficam ali juntinhas, tá? Com, por exemplo, tem aí, ó, interagem com outros seres vivos, sendo ambos beneficiados. No mutualismo, eles dependem um do outro para sobreviver, tá bom? E ninguém leva prejuízo, não. Um dá uma coisa e o outro também dá uma coisa para ele, tipo uma troca de favores. Entre os fungos que estabelecem associações mutualísticas, existem os que se ligam às raízes de plantas, formando as micorrizas. Nesse caso, o fungo degrada algumas substâncias do solo que são mais facilmente absorvidas pelas raízes da planta. Então, na micorriza, são fungos que ficam ali nas raízes das plantas, tá bom? O fungo se beneficia, pois obtém açúcar da planta, né? Porque a planta vai pegar lá a seiva bruta, né? Águas, sais minerais, e vai descer também a seiva elaborada, que é água mais açúcares. Então, o fungo vai estar se aproveitando daquele alimento e, ao mesmo tempo, de outras substâncias. E, ao mesmo tempo, ela está beneficiando a plantinha também, porque ela pode transformar, tá? Exemplo de algumas plantas que não transformam nitrogênio, né, do ar. Então, esses fungos, bactérias, fazem essa transformação desse nitrogênio e as plantinhas vão utilizar esse nitrogênio que vai ser quebrado por esses fungos, por essas bactérias, tá bom? Outro exemplo de mutualismo é o líquen, que é uma associação entre fungos e algas ou fungos e cianobactérias. Ambos estão intimamente ligadas e uma dá benefício para a outra. Enquanto as algas ou cianobactérias produzem, por meio da fotossíntese, substâncias utilizadas pelos fungos para se alimentar, os fungos fornecem um ambiente úmido e favorável ao desenvolvimento desse organismo. Então, protege o outro e dá alguma coisa favorável para o outro, tá bom? Mas os líquens, essa relação mutualística aí é obrigatória, tá bom? Se eles se separarem, nenhum dos dois sobrevive sozinho, só um grudadinho com o outro. Alguns líquens são extremamente sensíveis a alterações ambientais, sendo utilizados como bioindicadores de poluição atmosférica. Então, aonde tem um ambiente muito poluído, você não vai ver líquens, por exemplo, nas árvores, que às vezes são uns negocinhos verdes que tem na árvore. Então, onde o ambiente é muito poluído, você não vai encontrar líquens, tá bom? Aí tá mostrando também os seres saprófagos, os fungos saprófagos, que se alimentam, tá, de seres mortos ou restos de seres vivos, realizando o papel de decomposição. Eles são muito importantes porque ajudam a decompor a matéria orgânica, tá bom? A decomposição nos ecossistemas é fundamental, pois permite a reciclagem dos nutrientes e impede o acúmulo de partes mortas, cadáveres e resíduos orgânicos. Então, os fungos saprófagos, tá bom? Eles fazem aí a reciclagem da matéria morta, eles se alimentam de restos de matérias mortas. Do outro lado, tá falando sobre a classificação dos fungos. São os nomes aí bem estranhos que a gente vai passar rapidinho, só para vocês conhecerem mesmo. Temos aí os fungos que são classificados como quidriomicetos, zigomicetos, basidiomicetos e os ascomicetos, tá bom? Mas aí a gente não vai falar muito dele não, dessas classificações que são nomes muito estranhos. A gente vai se fixar em outras coisas melhores e mais relevantes, né? Mais importantes para a gente estar aqui falando, tá bom?
Então essa parte a gente pula. Vamos pro finalzinho aí da 94. Papéis dos fungos. A gente sabe que os fungos também são muito importantes, né? São utilizados na indústria alimentícia, né? Vários queijos, né? Que tem fungos ali, né? Vamos lá. Os fungos são extremamente importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Com certas bactérias, eles desempenham o papel de decompositores na cadeia alimentar, reciclando os nutrientes. Cerca de 200 tipos de cogumelos são utilizados na alimentação humana. Alguns são os basidiomicetos, conhecidos como champignons, e são amplamente cultivados. Mas outros cogumelos são venenosos, tá? Principalmente aqueles bem coloridos, tá bom? Os fungos, vai sair na floresta pegando cogumelo e comendo não, tá bom? Levando para casa para botar no estrogonofe, faça isso não, hein? Os fungos estão presentes em processos diversos de produção de alimentos. Alguns são utilizados na fabricação de queijos e as leveduras, como as do gênero Saccharomyces, são empregadas na produção de pães, bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho e cachaça, e o etanol para fazer o biocombustível, tá bom? Então, aquele gorgonzola, né? Aquele queijo. Ah, tá até aí, né? Não é esse que tá aí no livro de vocês? É ele mesmo. Gorgonzola. Essas coisinhas pretinhas aí é um fungo, tá? O fungo do gênero penicílio, que a gente vai falar dele já já. Os fungos têm sido empregados na indústria farmacêutica para a produção de antibióticos e outros medicamentos. Os fungos também estão relacionados à decomposição e à contaminação de alimentos com substâncias tóxicas. É o caso das toxinas liberadas pelos fungos do gênero Aspergillus, encontrados em amendoins contaminados e em outros tipos de alimentos. Além disso, diversas espécies de fungos são parasitas e causam doenças em plantas e em animais. Eu queria falar para vocês o seguinte, que muita gente, por exemplo, quando às vezes a mamãe vai pegar um tomate para fazer uma salada, poxa vida, já tá estragado de um lado. Aí você corta aquela parte que está estragada, usa a outra parte. Não faça isso. Porque os fungos, essas hifas dos fungos, elas se estendem, que a gente não vê, mas o mofo tá aqui, mas também tá do outro lado, já tá uma hifa dele bem extensa. Então fala pra mamãe que se por acaso pegar algum alimento mofado ou começando a mofar, joga fora. Não corta aquele pedacinho que tá mofado e come o outro que tá bom, que não tá bom. Só uma impressão, tá bom? E aí na parte do Saiba Mais, ele vai falar sobre o primeiro antibiótico produzido por Alexandre Fleming, tá? O que aconteceu? Alexandre Fleming, ele estava fazendo uma pesquisa, tá bom? E aí ele quis tirar férias e deixou a placa de Petri dele com culturas de bactérias lá. E o que aconteceu? Quando ele voltou, ele tinha percebido que a cultura de bactérias que ele estava fazendo ali tinha sido contaminada. O que aconteceu? Tinha lá, caiu um fungo lá na placa de Petri. E aí ele olhou e viu que ao redor daquele fungo não tinham crescido bactérias. Então ele percebeu e foi estudar, viu que era do gênero lá na Penicillium, tá? Por isso que ele deu o nome do primeiro antibiótico de penicilina. E ele identificou que aquele fungo liberava uma substância que impedia o crescimento das bactérias ao seu redor. A gente chama isso de amensalismo, quando uma espécie libera uma substância que impede o crescimento de outra espécie ao seu redor. Então foi dali, ele extraiu daquele fungo uma substância e aí fez o primeiro antibiótico, que ele botou o nome de penicilina, porque veio do gênero penicílio, tá bom? Acho que eu vou terminar aqui com vocês, ou não? Depois eu faço então outra aula para ler o 95, senão vai ficar muito extenso. Então a gente fica por aqui, falamos sobre os dois últimos reinos aí que faltavam. Ainda vai vir das plantas e dos animais, que são enormes, tá bom? Então a gente falou do reino protoctista, das algas e dos protozoários, e do reino fungi, tá bom? Então assistam, vou deixar aí o vídeo para vocês
estarem assistindo para ampliar mais ainda o conhecimento de vocês, tá bom? Então, até mais e beijo para vocês, tá bom?